A paz do Senhor Jesus, estou iniciando mais uma live nesta noite. Iremos meditar na palavra de Deus em Juízes capítulo 2, a live que estou iniciando. Traz por tema devocional diário, momento com Deus. Juízes capítulo 2, para a nossa meditação. Juízes capítulo 2, versículo 1 diz assim: O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: Tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com um juramento dar a seus antepassados. Eu disse: jamais quebrarei a minha aliança com vocês, e vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão os seus altares, porque vocês não me obedeceram. Portanto, agora digo a vocês que não os expulsarei da presença de vocês. Eles serão os seus adversários e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz. E ao lugar chamaram Boquim. Ali ofereceram sacrifício ao Senhor. O Senhor estava dizendo ao povo que os havia colocado na terra, que ele havia feito a promessa aos seus antepassados, que eles herdariam a terra, e Deus havia cumprido com a sua promessa. Mas os filhos de Israel, eles não foram fiéis, não permaneceram fiéis a Deus, não cumpriram com as ordens de Deus, porque Deus disse que os entregaria a terra, que tomariam posse da terra, mas também Deus disse a eles para que fossem fiéis, andando em suas leis, o obedecendo, e para que não servissem a outros deuses, e nem fizessem aliança com outros povos. E por não terem obedecido, o Senhor disse a eles que ele não expulsaria os seus inimigos diante deles, e também ele disse ao povo que os deuses dos seus inimigos seria uma armadilha para eles. E quando eles ouviram o anjo do Senhor falar a eles sobre o que aconteceria, eles choraram. Eles choraram porque eles sabiam que Deus estava dizendo que não lhes daria livramento daqueles inimigos, dos seus adversários. Deus não daria livramento porque eles não permaneceram na presença de Deus, não foram obedientes, cumprindo com as ordens de Deus. Eles não demoliram lugares, altares onde adoravam a falsos deuses, mas também adoraram a falsos deuses. E eles também fizeram alianças com povos estranhos que não serviam ao Senhor. E o Senhor disse que por isso ele não os tiraria da presença deles.
Eles teriam que conviver com os adversários, com aqueles que planejavam o mal contra eles, que queriam lhes destruir. E então, quando eles ouviram essa mensagem, esse recado, o anjo do Senhor falar com eles, eles choraram. A desobediência e derrota do povo. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, aqueles que ouviram o anjo do Senhor falar com eles, que eles haviam sido desobedientes e teriam que conviver com os adversários, eles sabiam que convivendo com os adversários, eles seriam oprimidos por eles, perseguidos pelos adversários sem ter livramento. Mas eles clamaram a Deus, eles suplicaram a Deus, e a palavra de Deus diz que eles derramaram suas lágrimas na presença de Deus, se arrependeram e ofereceram sacrifícios ao Senhor. E a palavra de Deus diz que após isso foi a morte de Josué. Josué, que era líder do povo, que conduzia o povo, que Deus havia colocado no lugar de Moisés para levar o povo, para que o povo tomasse posse da terra prometida, estava com eles. Mas Josué já estava no final, podemos dizer, já havia cumprido com a sua missão. E Josué, a palavra de Deus diz que depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. E o povo, eles prestaram culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Quando eles fizeram, choraram, se arrependeram, fizeram um concerto, Deus foi com eles, os protegeu, os guardou, livrou dos seus inimigos, porque eles se consertaram. E nos dias de Josué, eles viveram na presença de Deus. Mas quando Josué morreu, a palavra de Deus diz que já veio uma nova geração, e essa nova geração, eles desobedeceram. Mas por causa da desobediência, eles foram também derrotados. Depois que aquela geração que se consertou, que se voltou para Deus, foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração. Após a morte de Josué, veio uma nova geração. Uma geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Eles sabiam, tinham ouviram falar, mas não se voltaram para Deus. E eles começaram a fazer o que era reprovado por Deus, adorando outros ídolos, cultuando a Baalins, abandonaram ao Senhor, o Deus que os antepassados serviram. Essa nova geração abandonou a Deus. Viraram as costas para Deus. Eles não mais serviram a Deus como os antepassados haviam servido e haviam obtido livramento e bênçãos da parte de Deus.
Porque quando os antepassados, eles sabiam quando eles pecavam, Deus os punia, permitindo que sofressem, e então eles se voltavam para Deus fazendo um concerto, como aconteceu com os antepassados quando tomaram posse da terra. A palavra do Senhor diz que eles fizeram aliança com outros povos, desobedecendo a Deus, e adoraram a outros deuses. Mas quando o anjo do Senhor falou diante deles que o Senhor não tiraria os adversários do meio deles, isso quer dizer, teriam que conviver com aqueles inimigos. Eles sabiam que não tirando do meio deles, aqueles adversários sempre estariam lhes perseguindo, sempre se voltariam contra eles. Eles não iriam viver em paz, tendo os adversários habitando no meio deles. Se os adversários não fossem tirados, eles sabiam que não viveriam em paz. E então eles choraram ao ouvir o anjo do Senhor falar, porque a promessa de Deus, se eles fossem fiéis, era tirar dos adversários dos seus caminhos, lhes dar livramentos, protegê-los, fazer com que vivessem em paz e fossem abençoados. Mas por causa do erro, do pecado, o anjo do Senhor estava dizendo que os adversários não seriam tirados do meio deles, do caminho deles. Eles iriam sofrer, não teriam paz. E ainda os ídolos seriam como uma armadilha para eles. Mas eles reconheceram que haviam errado, se arrependeram, se voltaram para Deus. Mas após a morte de Josué, já uma nova geração, e essa nova geração, eles abandonaram ao Senhor, não serviam ao Deus que os antepassados serviam, o Deus que havia tirado seu povo do Egito, concedido a eles grandes livramentos, mas a nova geração não serviram a Deus como os antepassados serviram. Os antepassados que foram fiéis ao Senhor, quando se arrependeram, quando o anjo do Senhor falou com eles, se voltaram para Deus. Mas a nova geração era uma geração que estava longe, que estava afastada de Deus, vivendo uma vida no pecado, e devido ao pecado que eles estavam cometendo, adorando a falsos ídolos, andando no pecado, longe da presença do Senhor, isso provocou a ira de Deus. Eles conseguiram, devido às suas atitudes, seus procedimentos errados, provocar a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor, prestavam louvores, prestavam cultos a Baal, prestavam cultos a Baalins, a Astarote, mas a Deus eles não adoravam, a Deus eles não serviam, não obedeciam ao Senhor. E a ira do Senhor se acendeu contra essa nova geração de Israel. E Deus os entregou nas mãos de invasores que saquearam, que levaram tudo que lhes pertencia, que causou a eles grande sofrimento. É isso que acontece, nós temos que refletir sobre a palavra de Deus. Quando o homem, a mulher, se afasta de Deus,
e segue outros caminhos, o saqueador entra. E o saqueador é Satanás. A palavra de Deus diz que ele não vem senão para matar, roubar e destruir. Satanás é o saqueador. Quando o ser humano se afasta de Deus, quando o ser humano abandona a Deus, deixa a Deus e vira as costas para o Senhor, preferindo o erro, preferindo o pecado, o saqueador entra. Quando a nova geração do povo de Israel, eles deixaram de servir ao Deus que os seus antepassados serviam, eles começaram a sofrer. A ira de Deus se acendeu contra eles. E Deus os entregou nas mãos dos invasores. Quem invade é o inimigo. Quem invade no sentido espiritual, trazendo para a nossa vida espiritual, é Satanás. Ele invade, ele entra. O Senhor Jesus, ele veio para dar vida e vida com abundância. Satanás é ladrão, é saqueador. E ele também, ele é diferente do Senhor. O Senhor, ele bate a porta. Ele está batendo a porta. O Senhor, ele bate. Mas Satanás não. Ele não bate na porta, ele invade. O inimigo, ele é invasor. E quando os filhos de Israel, essa nova geração, abandonaram a Deus, preferindo o pecado, Deus os entregou nas mãos de invasores que saquearam, que os saquearam. Deus os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los. Conforme havia advertido e jurado a vocês, grande angústia, Deus havia dito para eles, se eles não o servissem, grande angústia iria dominá-los. Então Deus levantou juízes para libertar o seu povo das mãos daqueles que os atacavam. Quando o povo, já em desespero, não suportando mais o inimigo invadindo, saqueando, roubando tudo que lhes pertencia, lhes tirando a paz, o sossego, então eles se voltavam para Deus. E Deus levantava juízes para libertar o seu povo das mãos dos inimigos. Mas entenda, quando o povo, a nova geração, eles se afastaram de Deus, não serviram ao Deus que os antepassados serviram, mas preferiram o pecado. Os ídolos, adoravam os ídolos, se prostravam diante de falsos deuses. A ira de Deus se acendeu contra eles. E Deus permitiu que invasores, inimigos invadissem e saqueassem, tirassem tudo que lhes pertencia. E isso acontece hoje também. O saqueador é Satanás. Quando o homem, a mulher, o ser humano se afasta de Deus, quando o ser humano abandona Deus, preferindo o pecado, a desobediência,
o saqueador, ele invade. O saqueador, ele invade, ele entra roubando a paz, roubando o sossego, a alegria. Ele entra tirando tudo, roubando tudo que pertence àqueles que abandonaram ao Senhor. Começam a perder tudo, porque o saqueador, ele começa a tirar tudo. Os filhos de Israel, essa nova geração, quando os saqueadores entravam, invadiam e roubavam tudo que lhes pertencia, eles já não tinham mais paz por causa dos saqueadores. Eles não tinham paz, não tinham sossego, porque os saqueadores constantemente invadiam, roubavam o que lhes pertencia, eles lhe tiravam a paz, tiravam o sossego, tiravam tudo que eles possuíam. Nem paz eles tinham mais. E quando eles saíam para uma batalha, porque inimigos iam contra eles, guerreavam contra eles, ao invés de serem vitoriosos, eram derrotados e envergonhados nas batalhas e pelejas. Não mais tinham vitória sobre o inimigo. Não tinham paz, não habitavam mais em paz, em segurança, porque o saqueador ali estava, lhes tirando tudo, e nas guerras, nas batalhas, os inimigos iam dizimando o povo, destruindo, acabando com todos, e eles eram envergonhados, o exército deles era dizimado, o inimigo começou a ter vitória sobre eles nas batalhas. Mas a palavra de Deus diz que quando eles, já sofrendo, já não tinham mais paz, o inimigo estava lhes roubando tudo, eles estavam sendo vencidos, envergonhados nas batalhas, nas pelejas, eles já não eram mais um povo vitorioso como os antepassados haviam sido vitoriosos, obtido grandes vitórias, tinham obtido nas batalhas, mas sim se tornaram um povo derrotado, fracassado. Então eles se voltavam para Deus, reconhecendo que haviam falhado por não seguir as leis, os mandamentos de Deus, haviam sido desobedientes, também ingratos para com Deus, não o servindo com fidelidade. E quando eles se voltavam para Deus, pedindo que Deus tivesse misericórdia e os perdoasse, Deus, em sua infinita misericórdia, ele levantava os juízes, para que os juízes libertassem os filhos de Israel, para que os juízes os livrasse, os defendesse de inimigos que lhes atacavam. É assim que Satanás ele faz. Ele induz o ser humano ao pecado, ele leva o ser humano a pecar. Aí quando o ser humano vira as costas, o homem, a mulher, vira as costas para Deus, abandona Deus, preferindo o pecado, Satanás ele invade porque ele não bate a porta, quem bate a porta é o Senhor Jesus.
Satanás invade, saqueia, ele rouba tudo que pertence ao ser humano. Ele tira tudo, ele rouba tudo, deixando em uma situação de miséria total. Satanás, ele rouba tudo, até a paz. Ele rouba tudo, ele humilha. E os filhos de Israel, a palavra de Deus diz que eles estavam envergonhados, humilhados. Foi sendo tirado tudo deles. Eles foram empobrecendo, não tinham mais nada, porque o inimigo invadia e saqueava tudo. E é isso que Satanás ele faz, ele invade, ele saqueia, que quer dizer roubar, rouba tudo, rouba até a paz, nem paz o ser humano passa a ter. Quando Satanás invade, ele tira até a paz, o sossego, deixando a pessoa, o ser humano, em uma situação de miséria, no sentido material, no sentido espiritual, porque ele rouba a paz, tira o sossego, tira a alegria, a vontade de viver. Quantas pessoas já não têm vontade de viver porque o inimigo, que é o diabo, ele roubou tudo aquilo que é bom, tudo de bom da vida do ser humano, ele tira, ele rouba, ele saqueia, ele entra tirando tudo, ele invade tirando tudo. A palavra de Deus diz que quando os filhos de Israel clamavam arrependidos, então Deus levantava juízes que os libertava. Deus levantava juízes que os defendia. Deus lhes dava vitória, libertação, os arrancando das mãos do inimigo, do adversário. E também o diabo, ele rouba, ele tira tudo, e a única forma do homem se libertar, se tornar livre desse jugo que Satanás coloca sobre ele, dessa opressão, e voltar a ter a paz que Satanás já tirou, a alegria que ele já roubou, porque ele saqueia tudo. O ser humano passa a não ter mais paz, não ter mais alegria de viver, não tem mais alegria porque não tem paz, vive uma vida sem paz, sem alegria, uma vida de sofrimento, e ele humilha. É isso que o inimigo causa. Mas Deus não invade. Deus, ele trata o ser humano com amor, ele não rouba. Enquanto a palavra de Deus diz que Satanás veio para matar, roubar e destruir, a palavra de Deus diz bem clara que o Senhor Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Enquanto Satanás ele quer matar, tirar a vida, ele rouba a alegria, ele rouba a vontade de viver, ele tira totalmente a paz do ser humano, humilha. O Senhor veio para dar vida, e ele quer dar vida em abundância. O Senhor Jesus, ele veio para trazer mudanças, enquanto Satanás tem causado destruição. Mas o ser humano precisa entender que todos nós, o homem, a mulher, todos nós precisamos de Deus. Não podemos viver longe de Deus. Se queremos ter paz, uma vida abençoada, protegida, temos que nos voltar para Deus.
É necessário deixar o pecado, viver distante, longe de Deus. Viver no pecado não traz bênção, mas traz maldição. Se queremos ser abençoados, termos paz, não sermos pisados pelo inimigo, massacrados pelo inimigo, se não queremos o saqueador invadindo, roubando o que é nosso, temos que andar na presença de Deus. Ele tem bênção para as nossas vidas. Quando os filhos de Israel se voltavam para Deus, Deus, por meio dos juízes, os libertava. Mas vinha uma nova geração que também virava as costas para Deus e também sofriam. Porque estar longe de Deus significa sofrimento. Não é bênção, mas é maldição. Não é vitória, é fracasso, é derrota. Entenda, precisamos andar na presença de Deus, em suas leis, para termos uma vida abençoada. Vamos buscar a Deus em oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Santo, Deus Poderoso, peço perdão pelos meus erros, iniquidades e falhas. Que seja o Senhor, meu Deus, por meio do Teu Espírito Santo, a realizar uma grande obra em nosso coração, na nossa vida. Oh, meu Deus, no nome de Cristo, venha libertar pelo sangue de Jesus, que tem poder. Repreenda os demônios que estão oprimindo, perturbando as vidas. Que pelo sangue do Cordeiro os demônios saiam, legião das trevas e do inferno saiam, sejam banidas pelo sangue de Jesus. Repreenda, Senhor, a fúria de Satanás, pelo sangue do Cordeiro. Repreenda principados, potestades, hostes malignas. Senhor, teu sangue tem poder. No nome de Jesus vai saindo, legião das trevas, espírito maligno, demônio que tem saqueado, que invadiu e tem roubado a paz, tem tirado a alegria. Ó Deus Santo, repreenda esses demônios que querem destruir, que querem matar, mas pelo sangue de Cristo clamo a Ti, ó Deus, pedindo o Teu agir, que o Senhor confirme a libertação pelo Teu sangue, libertação, e que as vidas se voltem para o Senhor, meu Deus, para que tenham a Tua bênção e não a maldição. Faz a obra em cada vida, em cada coração, ó Deus, pelo Teu poder, pelo poder do Teu Espírito Santo, e torne as vidas cativas livres, Senhor. Ó Deus Santo, mas faz as pessoas entenderem que para serem livres e terem uma vida abençoada, ó Deus Santo, e não ser destruído pelo inimigo, precisamos estar na Tua presença, porque Satanás, ele é saqueador, ele é ladrão, ele rouba, ele destrói. Ó Deus Santo, pedimos a Tua bênção, pedimos que haja libertação total pelo sangue de Cristo e que seja confirmado o grande livramento. Amém e amém, Jesus. Chegamos ao final de mais uma live devocional diário, Momento com Deus, nesta noite. E logo mais, no nome do Senhor Jesus, estarei no horário da meia-noite, na campanha, na live da campanha O Grande Livramento de Jeová, e na oração, a oração da desmancha, para Deus desfazer, pelo sangue de Jesus, com todas as obras do diabo, e para Ele libertar as vidas cativas, oprimidas, e confirmar pelo sangue do Cordeiro o grande livramento. Peço para vocês que estão aí acompanhando essa live, vocês que podem contribuir, ajudar com sua oferta mensal, se tornar o mantenedor mensal
contribuir com a sua oferta para ajudar essa obra. Deus estará te recompensando. Aí na descrição do vídeo está, o banco é Banco do Brasil, e aí na descrição do vídeo está o número da agência e o número da conta para você fazer o depósito nessa conta, o depósito da sua oferta. Deposite uma oferta para ajudar a obra de Deus, e Deus te recompensará. Espero vocês no horário da meia-noite para juntos clamarmos a Deus. Que Deus vos abençoe. Fiquem na gloriosa paz do Senhor Jesus.